Olá, eu sou a professora Nana Bispo, este é o Português das Gramáticas e o porquê do vídeo de hoje é a explicação das figuras de linguagem, como que elas são cobradas pela banca IDCAP, que é uma banca que vai fazer o concurso da Serra Espírito Santo no ano de 2024, agora em julho. Então eu decidi trazer 30 dias de vídeos para você que está estudando para este concurso e vídeos, claro, do conteúdo de língua portuguesa. Hoje eu trouxe apenas 2 questões, mas aí eu vou destrinchando aos pouquinhos com você cada figura de linguagem, tá bom? Se você conhece alguém que vai fazer este concurso, envie este vídeo, comenta aqui embaixo também qual é o conteúdo que você tem mais dificuldade, que de repente eu trago um vídeo pra você, tá bom? Vamos lá. Questão 1, que aqui é um grifo meu, eu trouxe essas questões de 2 provas distintas, diz assim: a repetição da frase "o brasileiro não lê" em parágrafos do texto comprova o uso da figura de linguagem denominada. E aqui vai uma dica: normalmente a banca IDCAP faz muito isso, traz um texto, muitas vezes você não precisa ler o texto, porque essa banca traz novamente trechos desse texto para você responder a questão de gramática, que foi o que aconteceu aqui nesta questão. Ela traz "o brasileiro não lê", que é um trecho que se repete muito no texto que a banca traz anteriormente, inclusive nem trouxe para vocês, pra gente ganhar tempo, e ela diz qual é a figura de linguagem presente nessa forma de sempre estar repetindo um trecho. Aí temos aqui letra A, metonímia, letra B, eufemismo, letra C, hipérbole, letra D, anáfora e letra E, pleonasmo. Vamos lá. O que é metonímia? A metonímia nada mais é que quando você pega, por exemplo, o nome de uma marca, o nome da marca de um produto pelo produto. Vou dar um exemplo. A gente fala assim, ó, vou comprar a Solan. A Solan nada mais é que a marca de uma palha de aço. A gente fala, você tem um Trident aí? Trident é a marca de goma de mascar mais conhecida que temos. Chicletes também é uma marca de goma de mascar. Quando eu falo, vou comprar um cotonete, é a marca mais conhecida da haste flexível. Enfim, quando eu digo também, eu vou ler Machado de Assis. Eu não vou ler o autor Machado de Assis, eu vou ler a obra que o autor Machado de Assis escreveu. Então, quando a gente pega o nome do autor pelo seu produto também, o continente pelo seu conteúdo. Quando eu digo, eu comi um prato de arroz, eu não comi o prato, eu comi o arroz que estava no interior do prato. Então, isso é metonímia. Quando eu digo cidade da garoa, que a gente sabe que é São Paulo, enfim, isso é metonímia. Eufemismo nada mais é que você deixar mais leve, por exemplo, a notícia ruim. Quando eu digo, fulano morreu. Para não dizer fulano morreu, eu digo, fulano foi para um lugar melhor, fulano virou estrelinha. Isso é eufemismo, quando você ameniza uma situação, uma realidade ali, um contexto que não seria tão amenizado assim. Hipérbole é o exagero de ideias. Eu costumo dizer que é a figura de linguagem das mulheres, principalmente na TPM. Hipérbole é o exagero de ideias. Quando eu digo, eu estou morta de fome. Você não está morta de fome, imagina. A não sei que de fato você esteja em uma situação precária, nas ruas, sem alimentação, aí você está quase morrendo de fome, inclusive. Então, hipérbole é a figura de linguagem de exagero de ideias. A anáfora, vai observando, a anáfora é quando você retoma, até trouxe aqui, a definição de anáfora: repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de 2 ou mais frases sucessivas para enfatizar o termo repetido. Aí eu trago um exemplo, este amor que tudo nos toma, este amor que tudo nos dá, este amor que Deus nos inspira e que um dia nos há de salvar. Aqui nós temos, inclusive, até esqueci de pôr aqui o nosso parênteses, aqui nós temos a ênfase em este amor. O autor queria que fosse enfatizada a expressão este amor, por isso que houve essa repetição. Então isso aqui é anáfora. Letra C, pleonasmo, é quando eu digo, vamos subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Pleonasmo é quando você diz 2 trechos com o mesmo significado, pleonasmo. Então aqui, o brasileiro não lê, que se repete no texto, faz parte de qual figura de linguagem? Baseado aí nessa explicação rápida que eu te dei, qual opção que você colocaria aí como a correta? Responde e volta aqui para você conferir a correção, tá bom? Então, a opção correta só pode ser a letra D, anáfora, que é a repetição de uma palavra ou de um grupo de palavra. Então, aqui fala, a repetição da frase, o brasileiro não lê. Então, o texto quer enfatizar que o brasileiro não lê, então repete sempre esta frase, tá bom? Letra D, anáfora. Então, aqui vamos para a nossa última questão deste vídeo. Leia com atenção o período abaixo. O livro que eu estava lendo, ele tinha uma trama muito envolvente. O ele aqui é um grifo meu, que é para poder, no caso, substituir a expressão livro que eu estava lendo.
Pode-se observar que no período lido ocorre a interrupção da estrutura oracional, gerando o isolamento de alguns termos. Qual o nome da figura de linguagem empregada? Vamos lá. A apóstrofe, figura de linguagem apóstrofe, é a figura de linguagem que o Machado de Assis amava. Por quê? Normalmente você está num discurso, fazendo um discurso, você interrompe esse discurso para você conversar com seu interlocutor. Como é que seria isso? Vamos lá. O Machado de Assis costuma contar uma história e de repente ele conversa com o seu leitor. Ele fala assim: querida leitora, caso você esteja pensando que... Aí depois vai. No próximo capítulo eu vou contar essa história melhor, alguma coisa assim. Então, ele dá uma pausa no discurso dele para poder chamar a atenção ali do seu interlocutor, conversar diretamente com o seu interlocutor. A silepse, por sua vez, tem a ver com a questão de concordância de gênero, de número. Por exemplo, se eu digo assim, ó, São Paulo é linda, não parece que há um erro de concordância, mas só que nós entendemos a concordância mais pela questão social mesmo. A gente sabe que São Paulo, apesar de ser um nome masculino, se refere a uma cidade, por exemplo, né? Também pode ser uma cidade, pode ser um estado, mas pode ser uma cidade. Então, São Paulo, ou seja, a cidade de São Paulo é linda. Então, é mais ou menos assim, quando não há uma concordância em termos gramaticais, de gênero, de número, por exemplo, mas ainda assim nós entendemos essa concordância pela questão social mesmo. A aliteração, que é a repetição do de consoante de modo geral em algum trecho, em algum poema, em algum texto de modo geral. Então, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí há a repetição do R no início de cada palavra. Então, a aliteração. E aí temos anacoluto, que eu trouxe a definição aqui, você já deve saber por quê. Período iniciado por uma palavra locução, seguida de pausa, que tem como continuação a oração em que essa palavra locução não se integra sintaticamente, embora esteja integrada pelo sentido. Por exemplo, no provérbio quem ama o feio, bonito lhe parece, que corresponde à frase canônica, o feio parece bonito a quem o ama. Aí isso aí seria, né, a questão de anacoluto. E aí... essa, inclusive, é a opção correta em relação a esta questão 2. Aqui, ó. O livro que eu estava lendo, ele tinha uma trama muito envolvente. Então, só pode ser anacoluto. Por quê? Ao invés de eu repetir o livro que eu estava lendo, vírgula, o livro que eu estava lendo tinha uma trama muito envolvente. Aí dá aquela pausa brusca no termo e aí ele não aparece mais, apesar de você saber que ele aqui se refere, claro, ao livro que eu estava lendo. Então, aqui a opção correta é a letra D, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que eu esteja te ajudando. Comenta aqui embaixo, envia para um amigo que vai fazer este concurso ou que quer aprender português mesmo de modo geral, que não a gente aprende também, não é isso? Eu te espero em um próximo vídeo. Obrigada por me assistir. Beijos!